Continuando as nossas atividades de hoje, pessoal, nós vamos fazer a semana 4 de História. São 8 perguntas das páginas 107 a 110. Nós vamos continuar estudando os bairros. Hoje nós vamos ver as histórias dos bairros. Então, os bairros, eles têm histórias. O bairro onde você vive não foi sempre assim, como você o conhece hoje. Os bairros vão sendo formados e transformados pelas pessoas com o passar do tempo. Casas são derrubadas e no local delas erguem-se prédios ou viadutos. Ruas e avenidas são construídas. Novas construções são feitas em áreas desocupadas. Algumas árvores são derrubadas, outras são plantadas nas ruas e nas praças. Os bairros eles mudam, mas alguns elementos permanecem, mesmo com as mudanças que ocorrem. Nos bairros podemos encontrar alguns elementos que sofreram poucas alterações com o passar do tempo. Esses elementos indicam como os bairros eram antigamente: edifícios antigos e igrejas, casas, fábricas, pontes ou viadutos que permaneceram no bairro podem representar marcas da história desse bairro. Na história, a gente chama isso, pessoal, de mudanças e permanências. Ao longo do processo histórico, acontece com as pessoas e com os lugares mudanças, mas também certas coisas permanecem. Isso acontece na história de qualquer lugar do mundo. O bairro ele é um lugar de convívio das pessoas. No bairro realizamos diversas atividades. Nele, podemos brincar na praça com os amigos ou tomar sorvete com a família. Podemos fazer compras na padaria, no supermercado ou em outras lojas. Algumas pessoas estudam ou trabalham no mesmo bairro em que moram. Outras pessoas moram em um bairro, mas estudam em outro ou trabalham em outro. Nesses tempos que nós ficamos em casa, né, a maior parte do tempo, o bairro ele foi o nosso refúgio, né? A gente fazia compra no bairro, a gente ia na padaria no bairro, a gente não conseguiu viajar, não conseguiu passear para outras cidades, né? Então, o bairro ele se tornou, além do lugar que a gente convive, o nosso refúgio dessa pandemia, não é mesmo? Então, vamos ver aqui que vocês precisam responder nessas atividades dessa semana. Converse com alguém da sua família ou com um vizinho sobre as mudanças ocorridas em seu bairro. Então, você vai escrever 2 mudanças, pode colocar 1 e 2. Como que era antes? Pode ser 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás, né? Ou na época que o bairro surgiu. É só perguntar para alguém da família que conhece a cidade, que conhece o bairro. Na 2, escreva o que você mais gosta no seu bairro, uma coisa só que você gosta. Qual característica predomina no bairro? Aqui a gente vai ver, ó, residencial, industrial, comercial e misto. Lembra como nós estudamos esse ano as características dos bairros? O bairro residencial é aquele que só tem, em sua maioria, casas. O industrial, na sua maioria, são fábricas. O comercial, na maioria, vai ter comércios, lojas. O misto é aquele que tem um pouco de comércio, um pouco de casas, né? E aí vocês vão colocar um xizinho na resposta correta. 4. Você conhece outros bairros da sua cidade? Quais? Pode colocar 2 nomes de bairros que vocês conhecem da cidade de Ibiraci. Na 5, nós vamos fazer um acróstico com a palavra bairro. Vamos fazer primeiro aqui um lembrete. Eu vou dar uma dica para vocês. O que é o acróstico, né? Quando a gente utiliza as letras de uma palavra, normalmente a gente coloca elas em pé aqui na vertical para formar outras palavras. Então, bairro colocado na vertical, nós vamos formar uma palavra com a letra B, outra com a A, outra com o I, R 2 vezes
e o O. Então, por exemplo, se fosse rua, ia ficar rua, união, amigos. Vocês vão formar, então, um acróstico com a palavra bairro, escrevendo aqui na frente da letra, conforme já está aqui pronto o acróstico. Vocês só vão completar criando palavras para cada uma dessas letras. 6. No bairro, existem vários tipos de moradia. Desenhe, pinte a sua, do jeitinho que ela é. Então, você pode colocar a fachada da sua casa. Como que ela é? Tem portão, tem garagem, tem só um portão. Dá para ver as janelas, tem muro, não tem muro, tem árvore na porta. Vocês vão detalhar como vocês enxergam. Pode pintar, passar o lápis colorido depois, tá, pessoal? Pintar para ficar bem bonitinho. 7. Vocês vão fazer um X nas figuras que representam ações para termos uma boa convivência com os nossos vizinhos e conservação do bairro. Vai analisar o que cada um desses amiguinhos aqui estão fazendo. Se são coisas boas, vocês vão marcar o X. Se são coisas ruins que atrapalham o bairro, vocês não marcam nada, tá bom? E a última perguntinha de hoje, veja essas fotos, elas mostram parte de um bairro em épocas diferentes. Aqui é a mais antiga, aqui é a mais atual. Vamos ver o que ficou mantido com o tempo desses prédios, da rua, né? Vamos analisar essas imagens e vocês vão escrever 2 mudanças que ocorreram. Por exemplo, essa torre aqui, ela já tinha aqui nessa época? Vocês podem colocar 1, 2, escrever uma mudança e a segunda mudança. O pessoal ficou um pouquinho puxado o dia de hoje, eu sei que são muitas atividades para fazer no mesmo dia. Mas a gente teve o feriado e nós não podemos atrasar nas nossas atividades do PET, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisam que eu estou à disposição de vocês. Um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira.